profissional. Olha só que maravilha, autoconsciência inspiradora. Se você deseja que a sua liderança, ela seja uma liderança inclusiva, seja uma liderança transformacional, seja uma liderança mais executiva, mais estratégica, seja uma liderança mais voltada para os negócios, ou até mesmo uma liderança totalmente voltada para as pessoas. Isso mesmo, que é a liderança na sua essência. Independente disso, você tem que primeiro pensar no que funciona a sua autoconsciência inspiradora. Isso mesmo. A autoconsciência inspiradora, ela tem a ver com como é que você funciona. Como é que as coisas acontecem dentro de você como líder. Quais são as suas aspirações, seus desejos, as suas fraquezas. Todo grande líder tem o self-awareness completamente em alto nível, totalmente desenvolvido. No tempo de hoje, com crise social, crise política, crise religiosa, crise empresarial, corporativa, crise econômica, crise por tudo que é lado, há uma carência extrema de líderes com autoconsciência inspiradora. Então trabalha a tua autoconsciência, que eu tenho certeza que todas as coisas vão ficar mais fáceis, tudo vai ficar melhor na sua jornada como líder. Isso mesmo! Que coisa boa! Vamos ver aqui agora como é que está os nossos comentários para que eu possa debater com vocês sobre... Olha só, hoje, junto com os comentários, eu quero falar com você sobre 5 características aí da liderança em tempos de mudanças, tá? Uma liderança hoje que precisa cuidar mais, não é, das pessoas e mais voltada para as soft skills do que propriamente para as hard skills. Eu costumo sempre dizer que, além das soft skills, das hard skills, é muito importante trabalhar dentro da sua liderança as best skills. Eu vou explicar sobre isso aqui também, tá? Então, deixa eu ver aqui, deixa eu colocar aqui esses 5 pontos que você pode trabalhar já. Eu vou adiantando aqui com vocês esses 5 pontos e já conversando justamente com a pergunta de vocês, tá bom? Lideranças em tempos de mudanças, eu reservei aqui hoje especialmente para conversar sobre crowdsourcing, always beta, self-awareness, ser offline e vision. Então, 5 habilidades do líder moderno, do líder que se adapta a mudanças e consegue influenciar as pessoas, seus clientes, seus colaboradores, seus sócios, de uma maneira mais positiva. Então, um dos primeiros aspectos que eu quero trazer para você é o crowdsourcing. Aí você pergunta para mim, Rodrigo, de onde veio esse termo? Esse termo, ele veio do mundo da tecnologia, ele veio do mundo da inovação. E, inclusive, até, pessoal, o que eu quero dizer para vocês? Eu quero falar para você que a liderança e a ciência do comportamento organizacional, ela gosta muito de trazer termos que vêm da ciência matemática, da ciência física, da tecnologia. Por exemplo, vou dizer aqui para você, o termo resiliência. O termo resiliência é um termo que ele veio da física, não é? Especificamente da mecânica, da resistência dos materiais. E o termo resiliência na física, ele significa a sua capacidade de entortar, de sofrer uma pressão e voltar. Deixa eu colocar desse lado, né? Assim fica melhor. Uma capacidade de sofrer pressão e voltar para o estado que estava. Mas não é só isso. Não é só isso. A psicologia comportamental, não é? O mundo dos coaches, o mundo da ciência do comportamento humano trouxe o termo resiliência, mas só aproveitou a questão de voltar para o estado que estava. Sofrer uma pressão, não é? Sofrer uma pressão e voltar para o estado que estava antes. Mas na física existe um fenômeno que é o seguinte: sofre pressão e quando volta para o estado que está aquele material, ele não volta exatamente com as mesmas
propriedades e características que tinha antes de sofrer a pressão. Esse material ele volta mais flexível, esse material ele volta melhor, esse material ele consegue mudar as características atômicas dele de um jeito, das ligas, do ligamento do material, de uma forma que quando ele volta melhor. Então, a resiliência, se a gente for trazer, de fato, o termo resiliência para o mundo corporativo, para o mundo da alta performance, para o mundo do comportamento humano nas organizações, da psicologia humana, nós temos que trazer as duas coisas. Não apenas o termo de sofrer uma pressão e voltar para o estado que era antes. Não. Na física, você tem que sofrer a pressão, voltar para um estado melhor que era antes. Essa é a grande diferença que muita gente não explica da resiliência, tá? Então, o que acontece? O grande líder, ele que tem resiliência, ele se torna cada vez mais forte quando ele sofre pressão, sofre uma angústia e ele volta para o estado que ele estava antes. Não. Ele volta fisicamente para a posição que estava antes. Olha só. Sofre a pressão, volta para a posição que estava antes. Sofre a pressão, volta para a posição que estava antes. Porém, na mesma posição que estava antes, volta melhor, gente. Volta melhor. Então, se você sofre pressão, você sofre uma agonia, uma angústia, uma decepção, uma frustração, consegue voltar para o seu equilíbrio que estava antes, mas volta a mesma pessoa, você não tem resiliência. A resiliência no sentido original da palavra, do termo da física. Você tem que voltar para a posição que estava antes, porém melhor. Porém, numa situação de flexibilidade, uma situação mais festiva, uma situação onde você consegue olhar o mundo de um jeito e ter atitudes novas, diferentes. Então, resiliência não é só suportar a pressão e voltar para a mesma posição. É suportar a pressão, voltar para a mesma posição e ainda voltar melhor e voltar diferente, voltar mudado. Se você não mudar os seus hábitos, se você não mudar a sua rotina, se você não mudar o seu padrão de pensamento depois da pressão, você não tem uma resiliência completa. Você apenas tem aí uma parte da resiliência. E dentro do escopo da resiliência que é trazida... Por que eu estou explicando tudo isso? Porque eu vou explicar crowdsourcing, tá? Por que você pega e na resiliência você tem que voltar melhor? Porque dentro do aspecto da resiliência tem o mundo do conceito do antifrágil. Do antifrágil. O que é uma pessoa frágil? Uma pessoa frágil não é só uma pessoa que é forte. Não, uma pessoa frágil é uma pessoa que ela, quando sofre um impacto na vida, na emoção, ela para, ela trava. O antifrágil é aquele que, quando sofre o impacto, ele cresce, ele avança. Ele não é que ele é forte, não, ele tem fragilidade, só que a pancada não esmurece ele, a pancada não diminui ele. E o que é que eu vejo hoje na liderança? Muitos líderes frágeis, poucos líderes antifrágeis. Não bati a meta? Eu cresci, eu estou melhor. Eu sofri uma decepção, eu sofri uma frustração, eu não quebrei, eu volto mais forte. Quando você volta mais forte, você tem uma característica antifrágil. As empresas hoje de grande nível, quando fazem seleção interna ou externa para executivos, gestores, diretores, se preocupam muito com a verdadeira resiliência, não é essa resiliência clichê que estão contando por aí na internet, não. É essa resiliência autêntica que vem do termo da física mecânica, da resistência dos materiais, que faz você voltar melhor. Está dentro dela o conceito de antifrágil. Então, se você quer ser um líder pronto para tempos de mudanças, trabalhe dentro das suas emoções, da sua psique, dentro da sua estrutura, a capacidade de ser resiliente no original e também de ser antifrágil. Legal? Show de bola?
Então, voltando aqui agora, o termo crowdsourcing, ele também foi trazido, né? Ele também foi trazido como um termo, como a resiliência, por exemplo. Outro termo que foi muito comentado, trazido aí e trazido para o mundo do comportamento humano, além da resiliência e do antifrágil, foi o termo mindset. O termo mindset vem da tecnologia da informação. O termo mindset vem da automação industrial. O termo mindset vem da ciência, não é? Da física eletroeletrônica. Então, o termo set vem de setar, vem de parametrizar, de dar uma lista de comando. E aí trouxeram esse termo para o campo do comportamento humano associado à sua mente. Então, a psicologia, ela ama trazer as coisas da física e da matemática e do mundo da tecnologia, das startups, para o mundo do comportamento organizacional. Então, o crowdsourcing, ele é um termo que é usado nas startups, ele é um termo que é usado no mundo da inovação, ele é um termo que é utilizado nas empresas do Vale do Silício, nas grandes empresas de inovação da China, da Rússia, do Japão. Então, tem a ver com a força do bando. Tem a ver com a força do bando. Um líder que sabe fazer a sua equipe, sabe, gente? O líder que sabe fazer a sua equipe formar bons bandos, ele é um líder que cresce. Por exemplo, nós aqui hoje somos um bando. Você está me ouvindo? Está fazendo parte de um bando. O bando da audiência, o bando dos especialistas, o bando do papo de líder. Esse bando é um bando especial. É um bando que tem um objetivo comum: trabalhar o fortalecimento das nossas lideranças em diversos aspectos. Então, uma característica fundamental em tempo de mudanças é, principalmente em tempos onde há crise e transformações. Agora há pouco nós vivemos o início de uma pandemia, estamos nela, e as empresas mudaram muitos padrões, muitas ferramentas, muitos hábitos e, principalmente, ideias que tinham antes e que agora tiveram que ser quebradas. Por exemplo, o trabalho home office, não é? O trabalho à distância. Era impossível para algumas empresas pensar em liderar equipes à distância no começo do ano, não é? Fevereiro não volta mais. O mundo que a gente deixou em fevereiro de 2020, ele não volta mais. Então, o que acontece? Esse crowdsourcing tem a ver com a junção de habilidades técnicas e comportamentais, psicológicas, emocionais, sociais e espirituais de um bando em prol de um determinado objetivo. Isso é crowdsourcing, ok? Segunda característica que você precisa desenvolver nesse aspecto da liderança é você entender que o mundo de hoje ele exige o comportamento always beta, que é a capacidade de que eu tenho e que você precisa ter e que você tem provavelmente também de atualizar a sua versão, não é? Atualizar a sua capacidade de se renovar, ou seja, aprender e desaprender. Quando você pega empresas hoje, organizações, que elas têm rigidez no aprendizado, veja, não estou falando de rigidez na cultura, nos procedimentos, na visão, na política, não, estou falando na rigidez de comportamento de aprendizado. Essa empresa dificilmente ela resiste a tempos de crise, de tempos de mudanças. Os líderes hoje, cada vez mais, precisam estar em constante desaprendizado e aprendizado. Aprender e desaprender. Aprender e desaprender. É fundamental. E sempre atualizando a sua versão. Ser offline. Quarto item fundamental. Olha, é impossível hoje conceber uma organização, uma empresa, um negócio, uma parceria que não seja offline e online ao mesmo tempo. Então, acabou aquela ideia de que a liderança ela vai ser só offline ou só online. Não, ela tem que ser offline. O líder hoje ele tem que desenvolver, querendo ele ou não,
as habilidades para ser digital e analógico, para ser alma, para gostar de abraço, para gostar de gente, para gostar de olho no olho, para gostar de pegar, para gostar de pegar na mão e levar junto. Mas ele também tem que ser o líder que consegue fazer uma videoconferência, que consegue utilizar softwares de streaming, que consegue fazer treinamentos online. Ele tem que ser digital e analógico ao mesmo tempo. Então, o líder em tempos de mudanças, ele se adapta não a uma coisa ou outra, mas ele corre, ele se esforça para ser ambas as coisas de maneira inteligente, de maneira a que gere os resultados positivos para ele, para a vida dele e para o time dele. Tá bom? Então, muito bom. Pessoal, coloquem perguntas e comentários aqui no chat. Deixa eu ver aqui a atualização do chat. Ah, olha aí, ó, Walter Educa, Fernando Trigueiro, Marcos, todos vocês. Coloquem os comentários de vocês aqui que eu vou comentar daqui a pouco também, tá? O quinto item é o Vision. O Vision é o quê? É a capacidade de ter visão, não é? Veja, não é só ter visão, não é só ter visão do futuro. Não, é ter visão de gente. Como é ter visão de gente? Como é que funciona o código de barras das pessoas? Como é que funciona a dinâmica da psicologia das pessoas? Como é que funciona a dinâmica, não é, do seu comportamento? Será que eu me conheço? Isso também tem a ver com o item 3, que é a autoconsciência, tá? Mas quando você domina a autoconsciência inspiradora de quem você aí consegue enxergar detalhes psicológicos no outro. Então, é a visão de como o ser humano funciona, de como o seu cliente funciona, pensa, de como a sua equipe funciona. Quem ali é mais agitado, mais distraído, quem ali é mais paizão, quem ali é mais criança, quem ali é mais adultão, quem ali é mais precipitado, mais precipitada. Entender o código de barras das pessoas que estão ao seu redor. Esses 5 itens formam um pacote que eu chamo de pacote de alto desempenho da liderança em tempos de mudanças, tá? Crowdsourcing, Always Beta, Self-Awareness, Ser Offline e Vision, ok? Tudo isso é que a gente vai trabalhando para ser alguém a cada dia melhor, a cada dia mais específico, a cada dia mais objetivo, a cada dia conseguindo influenciar mais positivamente, né, a vida das pessoas. Legal? Deixa me ver aqui. Querido Jorge Murillo chegou aqui também. Ah, que bom. Estava no nosso vídeo, né? Nosso vídeo de estreia. Então, vamos lá. Vou começar a conversar com você. Vamos papear agora no Papo de Líder, né? Deixa eu colocar aqui agora o seguinte, gente. Deixa eu explicar aqui uma coisa legal para vocês. A Fabiana, vamos papear agora aqui, ó. A Fabiana Schneider, Fabiana Schreiner, escreveu aqui para mim. O poder de exercer a liderança é intrínseco à personalidade da pessoa ou pode ser aprendido durante a vida? Existem pessoas sem nenhum perfil de liderar e que nunca poderão desenvolver? Fabiana, excelente pergunta, uma pergunta clássica. E olha, deixa eu falar para você. Existem as duas coisas e as duas coisas confundindo-se ao mesmo tempo, não é? Vamos colocar aqui um desenho de uma criança. Faz de conta que isso aqui é uma criança, tá, gente? E aqui maior é o pai. Vamos colocar um pai mais magrinho aqui, tipo José Rodrigo, por exemplo. Vamos lá. Então, o que é que acontece? Essa criança, ela tá junto com outras crianças. Tá na escola, tá no desenvolvimento do aprendizado dela, tá lá essa criança junto com outras crianças. E esse pai aqui e essa mãe, vou fazer uma mãe aqui, ó, um exemplo, tá, gente? Um exemplo, pode ser a vovó, pode ser o titio, pode ser um adulto qualquer que cuida dessa criança, tá? Um adulto qualquer
que cuida dessa criança, tá bom? O que acontece? Esse adulto já observa nessas crianças aqui, algumas que influenciam mais as outras do que outras. Já brigam mais, já dizem, vamos brincar ali, vamos brincar aqui, vamos brincar ali, vamos brincar aqui. Essas crianças já têm traços de liderança, umas maiores e outras menores, e outras bem menorzinhos. De fato que todo mundo nasce com um nível de influência. A essência da liderança é a influência. Todos nós nascemos com esse nível. Uns já expressam de uma maneira mais rápida o nível maior, outros o nível menor e outros o nível menorzinho. Acontece isso aqui também, ó, ao longo do tempo, você pode ir também aumentando o seu nível de liderança, porque a vida lhe proporcionou situações onde você teve que ir aprendendo a liderar aos trancos e barrancos. E aí aquele traço que estava pequenininho ali, que veio com você, ele foi se desenvolvendo ao longo da vida, porque as situações vão te ensinando. Porém, tem pessoas não, que ficam assim, ó, ficam com traço pequenininho a vida inteira. Por quê? Porque ou a vida não lhe deu situações para que esse traço aumente, ou ela mesma não decidiu desenvolver. Então, Fabiana, é justamente as duas coisas. Há quem já nasça com um nível mais amadurecido da liderança persuasiva, de influência, e já tem outras que não desenvolvem e outras que desenvolvem ao longo do tempo. Qual é o seu adulto? É um adulto que já veio com isso de cara e só fez desenvolver? É um adulto que tem um certo nível de liderança, mas não desenvolveu? Ou ainda é bem pequenininho e quase não aparece e a vida ou você não quis desenvolver? Ou através de estudo, ou através de mentores, ou através de palestras, ou através de lives como essa daqui, você não quis desenvolver ainda o seu aspecto. Então, ela é altamente desenvolvida quando se deseja e quando a vida proporciona possibilidades para isso, e ela também é inata quando você já vem com isso numa dose maior. Agora, você pode nascer com uma dose maior e, ao longo do tempo, também perder, porque a vida pode esmurecer você de ser um grande líder. E você também pode nascer com a dose menor e aumentar o seu poder de liderança. E até de superar aquele que tinha nascido com um traço comportamental de líder maior. Então, eu sempre digo que a liderança não é estática. A liderança, ela é dinâmica. Você pode ter traços maiores, mas pode perder se não tomar cuidado, se não trabalhar. E você pode ter traços menores, quase esquecidos, mas se você trabalhar, eles ficam enormes, gigantes. Grandes líderes também foram formados através de personalidades que não tinham nada para ser líder, aparentemente, e hoje lideram e lideram muito bem. Obrigado. Também não tem a ver com ser introvertido ou tem a ver com ser extrovertido. Existem grandes líderes com grande poder de influência e persuasão, altamente introvertidos, e grandes líderes extrovertidos e também líderes fraquíssimos, introvertidos e extrovertidos. É como eu disse, a liderança ela é dinâmica e ela não é estática. Legal, Fabiana, show de bola. Então, deixa eu me ver aqui. Que coisa boa, né? Respondi a sua pergunta, coloca aí no chat, Fabiana, se atendeu a você. Vamos lá, obrigado pela pergunta, pelo comentário. Uma dica importante para quem quer chegar ao cargo de liderança. Vera está perguntando aqui. Uma dica importante para quem quer chegar ao cargo de liderança é você entender uma coisa legal. Deixa eu falar. Olha só. Os pássaros, eles não voam porque são chamados de pássaro. Os peixes,
eles não nadam porque são chamados de peixes. Os pássaros são chamados de pássaros porque voam. Os peixes são chamados de peixes porque nadam. Mesma coisa é o líder. Então, a dica que eu dou para você que quer alçar um cargo de liderança é o seguinte: não queira ser chamado de líder para liderar. Não, lidere para ser chamado de líder. Muita gente hoje quer, almeja, deseja uma promoção, dobrar o salário, como eu tenho no meu método L2X, do treinamento online método L2X, eu explico muito isso. Porém, o que eu vejo muito nas organizações? O que eu via muito nas empresas? Eu fui promovido em 5 empresas multinacionais que eu trabalhei. Em todas elas eu fui promovido. Eu alcei cargos de liderança. Formei pessoas, treinei pessoas, contratei e demiti pessoas. Mas, o que eu via? Muita gente querendo o status de líder e pouca gente querendo liderar. Então, para você voar e ser chamado de pássaro, voe. Para você ser chamado de peixe, nade. Para você ser chamado de líder, lidere. Então, a liderança, ela não é só uma liderança de direito. Aqui está no crachá, supervisor, gestor, gerente, diretor, CEO, presidente. Não, essa não é a liderança autêntica. Essa é a liderança de direito, que você ganhou o cargo. A liderança, de fato, é aquela que faz você influenciar pessoas. Então, o que é que eu digo? Quer alçar voos para ser líder? Influencie pessoas, treine pessoas, gere resultados para as pessoas, faça as pessoas crescerem, seja líder. E aí você vai ver que automaticamente os cargos de liderança vão começar a correr atrás de você. Você vai ver que a promoção, a posição de líder vai correr atrás de você. Você vai parar de correr atrás de liderança e a liderança vai correr atrás de você. Você vai parar de querer atrás de status, correr atrás de status, e o status vai começar a correr atrás de você. Se você seguir veementemente isso que eu estou te falando aqui na live Papo do Líder, você vai ver. E também, ao longo desses conteúdos que eu tenho aqui no canal, 400 vídeos ou mais sobre liderança. Segue eles veementemente. Sucesso, cargo de liderança, promoção, status, vai correr atrás de você. E aí, ó, antes de você ser chamado de líder, lidere. Você vai ver que a sua vida vai decolar, você vai virar um peixe que nada, você vai virar um pássaro que voa. Porque o mais importante do que o rótulo, antes de querê-lo, é você tomar posse. Primeiro, imagine que quer. Segundo, seja. Depois você tem. Então, muita gente quer ter o cargo, ter a posse, ter a posição, mas nem imaginou o poder de influência na mente, nem se tornou para poder ganhar. Então, é esse o caminho. Você vai ver a sua vida decolar positivamente para qualquer um que quer alçar voos na liderança. Legal, Vera! Tudo bem? Show de bola? Escreve aí para mim se você entendeu, compreendeu, se fez sentido para você. Isso, Fabiana, fazer antes de merecer. É isso aí. Tem que nadar para ser chamado de peixe, né? Tem que voar para ser chamado de pássaro. É isso aí. Perfeito, Vera, perfeito, maravilha, respondido. Simone, vamos papear com Simone agora. Simone Freitas, grande líder, Simone, especialista em liderança inclusiva, liderança que trabalha o ser humano na sua essência, pessoas que têm as suas dificuldades, as suas deficiências, mas que precisam ter o seu talento à prova para que eles possam mostrar, não é, nas empresas, nas organizações, na vida, que são pessoas mais que especiais, não é, Simone? O líder lidera independente do cargo, é isso aí. A liderança, de fato, é aquela liderança que influencia. A liderança de direito é a liderança do cargo, do rótulo, do crachá. Hoje existe mais líder de crachá do que líder de fato. Hoje tem mais líder de carteira assinada como líder, cargo tal,
do que como alguém que bota as pessoas para crescer, que bota as empresas para avançar, que bota as pessoas para enxergarem uma nova visão, né? Show de bola. Ah, que coisa boa! Perfeito, isso mesmo, maravilha. Deixa eu mostrar agora para vocês. Teve uma pergunta aqui, ó, do Marcos. Marcos, eu não sei se você está aqui no chat. Se você estiver aqui no chat, Marcos, eu acho que não sei se é o Marcos Gomes, não sei se é você, Marcos, que mandou uma pergunta para mim via WhatsApp, tá? Que mandou uma pergunta para mim via WhatsApp. Deixa eu me ver aqui, ó. Olha só, tá aqui o Marcos, tá? Vou ler a pergunta dele que ele me mandou aqui pelo WhatsApp, tá? O Marcos, ele perguntou assim, ó. Marcos pergunta: como vender uma ideia para o time e aumentar a produtividade? Essa é uma pergunta que muita gente tem aí um calo no pé para cuidar. O líder, ele precisa desenvolver uma coisa que eu chamo que é o olho de Tandera. O que é o olho de Tandera? Deixa eu explicar para vocês aqui. Existia um desenho, não sei se vocês lembram, um desenho da década de 80, 90, chamado Thundercats. Thundercats. Ok? Thundercats. Não sei se vocês lembram, não sei quem lembra. Escreve aí se você lembra. Thundercats. E Thundercats era um reino de gatos. Era um reino de gatos, tá? E o chefe... Faz de conta, gente, que isso aqui é um gato, tá? Olha só. Olha que coisa horrorosa. Olha que coisa horrorosa o meu gato. Faz de conta que isso aqui é um gato. O chefe do reino era um gato chamado Lion. Lion. E todas as vezes que o Lion, né? Todas as vezes que o Lion queria ajudar a comunidade, ajudar a tribo dos Thundercats, ele pegava uma espada. Deixa eu ver se eu consigo. Pegava uma espada que ela era mais ou menos assim. Aqui tinha um olho que o Lion colocava a espada no olho. E essa espada, ela refletia aqui um desenho de um gato, né? E essa espada era chamada de espada de Tandera. Não sei quem lembra disso. Espada de Tandera. O que a espada fazia? A espada, ela dava para Lion, como líder lá da comunidade dos gatos, dos Thundercats, visão além do alcance. Colocava e ele, Thundercats, e aí, bum, um trovão, um raio no céu e o símbolo dos gatos lá no céu, enfim, era esse o desenho. E se você botar aí no YouTube, quem não lembra, ou quem não é dessa época, né, vai poder ver. O que acontece? O líder, ele precisa, para liderar, ter o que eu chamo de olho de Tandera. O olho de Tandera é capaz de dar visão além do alcance. Então, o líder que consegue ter essa capacidade, o líder que consegue ter essa capacidade de enxergar além do alcance, seja coisas pequenas ou coisas grandes, ele tem uma coisa chamada a dicotomia da visão da liderança. A dicotomia da visão da liderança é você saber enxergar o microscópico e saber enxergar o macroscópico ao mesmo tempo. Então, essa capacidade do líder enxergar pequenas coisas, o que está por trás de pequenas coisas e o que está por trás de grandes coisas que ninguém consegue ver, é o que eu chamo de líder que tem o olho de Tandera. Isso é uma característica que você desenvolve ao longo do tempo. Agora, como é... Marcos, isso é para responder a tua pergunta, tá? Então, como é que você consegue isso? Quando você para de olhar para você. Quando o líder ele para de ser eu e passa a ser mais o outro,
ele começa a enxergar coisas que ele não enxergava no outro. Então, quando ele está muito preocupado com o status dele, com a cabeça dele, quando ele está muito preocupado com a imagem dele, quando ele está muito preocupado com a performance só dele, e não olha o outro, ele perde a capacidade de ter o olho de Tandera. Porque a visão dele está para dentro e não para fora. O grande líder, ele enxerga para fora e não para dentro. Então, o que acontece? Uma vez que ele começou a treinar isso e desenvolver isso, você vai conseguir, então, contaminar seu time a também ter uma ideia nova, uma boa visão daquilo que você passar para eles. Então, todas as vezes que você vender uma ideia, você está vendendo uma visão. Está vendendo uma visão. O líder que sabe vender bem uma visão é um líder que enxerga bem a visão que ele enxerga. Se ele não consegue enxergar além do alcance, coisas pequenas e coisas grandes, ele não consegue vender ideias para a equipe. E então, quando a equipe percebe que ele é uma pessoa visionária, seja para pequenas coisas e grandes coisas, isso contamina as pessoas da equipe e elas vão começando a absorver por osmose essa sua capacidade. Se você andar, por exemplo, com um homem como o dono da Amazon, da Tesla, com o Bill Gates, se você andar com o Silvio Santos, se você andar com grandes empresários do mundo, você vai ver que ao longo do tempo você vai começar a desenvolver uma visão muito semelhante à dele. Você vai começar a enxergar coisas que você não enxergava antes, pelo fato de estar andando com ele. Então, isso é bíblico, quando o conselho, não é, do apóstolo Paulo no Novo Testamento era de termos cuidado com aquilo que a gente faz junto com as pessoas e com as pessoas que a gente convive, não é? Então, se a equipe convive muito perto de um líder visionário que sabe vender bem uma ideia e uma visão, ela começa a comprar melhor essa ideia e essa visão. Então, Marcos, como é que você vende uma ideia para o seu time para aumentar a produtividade? Você precisa enxergar ideias e ter visão além do alcance para coisas pequenas e coisas grandes e ir mostrando isso para o seu time. E aí você vai contaminar seu time com essa habilidade. E, inclusive, pega esse vídeo aqui e mostra para o teu time, porque isso vai ajudar eles a abrir a mente. Pega esse trecho e coloca numa reunião aí na empresa, numa conferência. Porque um time que tem um olho de Tandera, um líder que tem um olho de Tandera, uma visão além do alcance, para pequenas coisas e grandes coisas, ele vence a dicotomia da liderança e consegue influenciar e consegue contaminar as pessoas. E você vai ver um time completamente diferente. Um time que enxerga coisa talvez até que você nem enxerga e que vai te ajudar a dominar e a crescer junto com tudo isso. Legal, Marcos? Show de bola? Dicotomia da liderança. Visão, além do alcance, influência e um time que é contaminado. Você vai ver que qualquer ideia que você talvez nem fale, seu time vai comprar. Show de bola? Maravilha! Que papo gostoso, hein? Nossa, gente, que maravilha, que coisa boa! Quem mais aqui? Eu adorava esse desenho, eu adorava o desenho, hein, Fabiana? É verdade. Thundercats. O olho de Tandera, dei minha visão além do alcance. Isso mesmo, velho. Olha que legal. Fabiana, né? Vera, caiu a minha conexão no momento de te agradecer pela resposta. Valeu, José. Legal, Vera. O bom líder percebe coisas que os outros não veem. É isso mesmo. Olha, esse conceito da dicotomia da liderança e a visão, eu recomendo você, ó, tá nesse livro aqui, ó, do Willenick e do Babin, do Leif Babin, tá, gente? Olha aqui, ó, a dicotomia da liderança. Dá um print na tela aí, ó, você pode comprar esse livro explica muito sobre essa questão, tá bem?
Olha só que legal, tá? Então, olha aí, ó, a dicotomia da liderança. Como equilibrar os desafios da responsabilidade extrema para liderar e vencer. Aqui fala muito sobre essa questão da visão. Por exemplo, olha essa frase aqui, que legal, ó. Olha essa frase aqui, ó, da página, se não me engano, 17, né? 17 e 18. Olha só, deixa eu colocar aqui o foco para você ler. Opa, aqui não, essa aqui. É porque todos os meus livros são riscados, tá, gente? Aí, ó. Mas como líderes no campo de batalha, nossos fracassos e sucessos nos ensinaram importantes lições e a ser mais humildes, ó. E a ser mais humildes. Tá vendo, ó? Aqui. E a ser... Cadê? Aqui, né? Tá por aqui. Oi! Aqui. Beleza. E a ser mais humildes, né? Olha a palavra aí. E a ser mais humildes. Achei. Tá, 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 tá. Tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Humildade. Humildade. Tá? Tá aí para você. Os fracassos e derrotas ensinaram grandes líderes a serem mais humildes. Às vezes, o fracasso e a derrota, ele esmurece o líder. Às vezes, o fracasso e a derrota pega alguns líderes e coloca com mais ainda síndrome da vaidade. Mas os grandes líderes, quando tomam fracasso e na derrota, eles conseguem aprender a ser mais humildes. Eu errei muito com equipes que eu trabalhei, errei muito com atitudes que eu tomei na minha liderança, nas empresas em que eu passei. E em todas elas eu lembrei de um conselho da minha mãe, que dizia: filho, aprenda que derrotas e vitórias trabalham a sua alma. Pode ser, se você não tomar cuidado, trabalhar para o ruim. Pode ser que trabalhe para o bom. Escolha trabalhar para o bom. Que as derrotas e vitórias na vida sua como líder possa trabalhar para você para o lado bom. Trabalhar você para o lado bom e fazer de você um líder amável, um líder humilde, um sincero, verdadeiro e um líder autêntico, transparente. Porque uma das maiores queixas das equipes hoje, eu conversando, não só hoje, desde sempre, né? E principalmente hoje, é que a liderança não é humilde, a liderança não é transparente, a liderança não é autêntica. Então, que vitórias ou derrotas façam de você e de mim líderes mais autênticos, humildes e transparentes.